Bem-vindos ao episódio da série Dor em Foco. Hoje vamos falar sobre a síndrome da dor subacromial, uma das causas mais comuns de dor no ombro e uma condição que afeta tanto pessoas sedentárias quanto indivíduos fisicamente ativos. Se você sente dor ao levantar o braço, alcançar objetos acima da cabeça, vestir uma camiseta ou até mesmo dormir sobre o ombro, este conteúdo é para você. Durante muitos anos, esse problema foi conhecido como síndrome do impacto subacromial. A ideia era que as estruturas do ombro estariam sendo comprimidas durante o movimento, gerando dor. No entanto, o conhecimento científico evoluiu e hoje sabemos que a situação é mais complexa do que uma simples compressão mecânica. Atualmente, o termo síndrome da dor subacromial é mais utilizado porque reconhece que a dor pode envolver diferentes fatores, como sobrecarga dos tecidos, alterações de força e controle muscular, adaptações do movimento e até mudanças na forma como o sistema nervoso interpreta os estímulos dolorosos. A síndrome da dor subacromial é uma das causas mais comuns de dor no ombro, especialmente durante movimentos de elevação do braço. É frequente em praticantes de musculação, esportes com movimentos acima da cabeça e também em pessoas que realizam atividades repetitivas no trabalho. Muitas pessoas convivem com essa dor por meses ou anos, limitando treinos, atividades diárias e qualidade de vida. Neste episódio, vamos entender o que realmente é a síndrome da dor subacromial, como ela se desenvolve, quais fatores mantêm a dor e como o exercício pode ser utilizado no tratamento. A síndrome da dor subacromial é uma condição musculoesquelética caracterizada por dor na região do ombro relacionado a alterações dos tendões do manguito rotador, da bursa subacromial e do movimento do complexo do ombro, especialmente durante a elevação do braço. Ela ocorre quando estruturas localizadas no espaço subacromial, principalmente os tendões do manguito rotador e a bursa subacromial, ficam sobrecarregadas e sensíveis, gerando dor e limitações funcionais. Vamos entender melhor essas estruturas. A região subacromial é o espaço localizado entre o acrômio, a parte superior da escápula, e a cabeça do húmero. Diversas estruturas passam por essa região e podem estar relacionadas à dor. Tendão do supraespinal faz parte do manguito rotador, auxilia na elevação do braço. É o tendão mais frequentemente associado à síndrome da dor subacromial. Bursa subacromial subdeltoide, pequena bolsa preenchida por líquido, atua reduzindo o atrito entre tendões e ossos durante os movimentos. Quando inflamada, pode gerar dor importante. Tendões do manguito rotador, além do supraespinal, inclui o infraespinal, o redondo menor, o subescapular. Tem como função estabilizar a articulação do ombro, controlar os movimentos do braço. Acrômio, projeção óssea da escápula, localizada acima da articulação, forma o teto do espaço subacromial. Ligamento coracoacromial, liga o processo coracoide ao acrômio, faz parte do arco coracoacromial, que protege as estruturas abaixo dele. Tendão da cabeça longa do bíceps. Passa próximo ao espaço subacromial. Pode estar associado à dor em alguns casos. Quando essas estruturas são submetidas a cargas que excedem sua capacidade de adaptação, podem surgir dor e limitação dos movimentos. Vamos entender um pouco mais sobre o cíngulo escapular.
Cíngulo escapular é o complexo formado pela escápula e clavícula. Sua função é conectar os membros superiores ao tronco e proporcionar uma base estável e móvel para os movimentos do ombro. Articulações envolvidas no complexo do ombro. Articulação glenohumeral é a articulação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoidal da escápula. Funções: principal responsável pela mobilidade do ombro, permite flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa. Relação com a síndrome dolorosa subacromial. Alterações na cinemática glenohumeral pode aumentar a carga sobre os tendões do manguito rotador. Fraqueza ou déficit de controle muscular favorecem a dor e a perda funcional. Articulação escápulo-torácica. Não é uma articulação anatômica verdadeira, mas a interface entre a escápula e a caixa torácica. Funções: rotação superior e inferior, protração e retração, inclinação anterior e posterior, rotação interna e externa. A relação com a síndrome dolorosa subacromial. Pacientes com dor frequentemente apresentam menor rotação superior da escápula e menor inclinação posterior. Alterações no posicionamento escapular. Essas alterações podem aumentar o estresse sobre os tecidos subacromiais. Articulação acrômio-clavicular. Une o acrômio da escápula à clavícula. Funções: permite ajustes finos da posição escapular. Participa da rotação superior da escápula. Relação com a síndrome dolorosa subacromial. Rigidez ou artrose pode alterar a mecânica escapular. Osteófitos inferiores pode irritar as estruturas próximas ao espaço subacromial. Pode contribuir para a dor durante a elevação do braço. Articulação externo-clavicular. Une a clavícula ao externo. Funções: única ligação óssea do membro superior com o tronco. Permite elevação, depressão, protração, retração e rotação da clavícula. Relação com a síndrome dolorosa subacromial. Restrição de movimento limita a mobilidade da clavícula. Reduz a eficiência da rotação superior da escápula. Favorece compensações durante a elevação do braço. O movimento do ombro depende da ação coordenada de várias articulações. Quando elevamos o braço, a articulação glenohumeral entre a cabeça do húmero e a escápula trabalham em conjunto com os movimentos da escápula sobre o tórax. Essa coordenação é conhecida como ritmo escapulo-humeral. Tradicionalmente, observamos uma relação aproximada de 2:1 durante a elevação do braço. Isso significa que para cada 3 graus de movimento, cerca de 2 graus ocorrem na articulação glenohumeral e 1 grau ocorre através da rotação superior da escápula. Para que a escápula realize essa rotação adequadamente, a clavícula também precisa se movimentar. E é nesse momento que entra as articulações externo-clavicular e acrômio-clavicular. A articulação externo-clavicular permite a elevação e a rotação posterior da clavícula, enquanto a articulação acrômio-clavicular realiza ajustes finos que possibilitam a rotação superior, a inclinação posterior e a rotação externa da escápula. Quando essas articulações não funcionam de forma eficiente, a escápula pode perder parte de sua capacidade de acompanhar o movimento do braço. Com consequência, a articulação glenohumeral passa a receber uma demanda maior, aumentando a sobrecarga sobre os tendões do manguito rotador e sobre a bursa subacromial.
Embora a síndrome da dor subacromial seja uma condição multifatorial, alterações no ritmo escapulo-humeral e na mecânica das articulações externo-clavicular e acromio-clavicular podem contribuir para uma distribuição inadequada das cargas durante os movimentos do ombro. Com o tempo, essa sobrecarga repetitiva pode favorecer o surgimento ou a persistência da dor, especialmente em atividades realizadas acima da altura dos ombros. O ombro funciona como uma equipe. O braço e a escápula precisam trabalhar juntos. Quando um deles não acompanha o movimento adequadamente, os tendões e músculos podem ser sobrecarregados, favorecendo o surgimento da dor. Dor na lateral do ombro, podendo irradiar para a parte superior do braço. Dor ao levantar o braço, principalmente entre aproximadamente 60 e 120 graus de elevação. Dor durante atividades acima da cabeça, como pegar objetos em prateleiras, pendurar roupas ou pentear os cabelos. Dor ao deitar sobre o ombro afetado, especialmente à noite. Diminuição da força, principalmente nos movimentos de elevação e rotação do ombro. Dificuldade para realizar tarefas do dia a dia, como vestir uma camiseta, colocar o cinto de segurança ou alcançar as costas. Sensação de rigidez ou desconforto após períodos prolongados de atividade. Em alguns casos, estalos ou sensações de atrito durante o movimento do ombro. Na síndrome da dor subacromial, os fatores de risco e manutenção do quadro podem ser organizados em intrínsecos e extrínsecos. Fatores intrínsecos relacionados ao indivíduo e às estruturas do ombro. Tendinopatia do manguito rotador, principalmente supraespinal. Fraqueza dos músculos do manguito rotador. Déficit de controle motor do complexo do ombro. Disfunção dos estabilizadores da escápula, serrátil anterior, trapézio médio e inferior. Alterações da cinemática escapular, discinésia escapular. Redução da mobilidade gleumeral. Rigidez da cápsula posterior. Degeneração tendínea relacionada à idade. Histórico prévio de lesões no ombro. Sensibilização do sistema nervoso em quadros crônicos. Fatores extrínsecos relacionados à carga e ao ambiente. Sobrecarga repetitiva acima da cabeça. Aumento abrupto de volume ou intensidade de treino. Execução técnica inadequada em exercícios ou tarefas. Trabalho com movimentos repetitivos do membro superior. Posturas sustentadas com o braço elevado ou ombro em protrusão. Ergonomia inadequada no ambiente de trabalho. Falta de pausas e recuperação entre esforços. Retorno precoce às atividades após dor ou lesão. Baixo condicionamento físico geral. Sono e recuperação inadequados. O NIR Test avalia a presença de compressão subacromial durante elevação passiva do úmero.
simulando o mecanismo de impacto entre tubérculo maior do úmero, o acrômio e o ligamento coraco-coacromial. O teste reproduz o pinçamento das estruturas do manguito rotador, principalmente o supraespinal e a bursa subacromial. Paciente em posição ortostática ou sentado, o braço relaxado ao lado do corpo, o ombro testado em posição neutra. O examinador estabiliza a escápula, evita uma rotação e elevação compensatória. A outra mão segura o antebraço ou o cotovelo. O examinador realiza flexão anterior passiva completa. Mantém o polegar apontado para baixo, rotação interna leve. O movimento leva o tubérculo maior para baixo do acrômio, reduzindo o espaço subacromial. O teste é considerado positivo quando ocorre dor na região anterolateral do ombro, dor em aproximadamente 60 a 180 graus de flexão, sensação de pinçamento profunda, reproduz a dor do paciente. O Hawkins-Kennedy é um teste provocativo que avalia a compressão das estruturas subacromiais, principalmente o tendão do supraespinhal, a bursa subacromial e, secundariamente, o tendão infraespinhal. Esse teste simula o encalhe dessas estruturas sob o ligamento coraco-coacromial durante a rotação interna forçada. O paciente se encontra sentado, ombro em flexão de 90 graus, cotovelo também em 90 graus. Braço relaxado, sem compensação do tronco. O examinador estabiliza o cotovelo e controla o antebraço para executar a rotação interna passiva forçada. Isso leva o tubérculo maior do úmero a se aproximar do acrômio e do ligamento coraco-coacromial. O teste é positivo quando há dor na região anterolateral do ombro, sensação de pinçamento, dor reproduzindo os sintomas do paciente. O teste Painful-Arch avalia a presença de dor mecânica durante a elevação ativa do ombro, sugerindo conflito funcional no espaço subacromial. Ele não força compressão direta como os testes anteriores. O teste nos mostra em que ponto da amplitude a dor aparece. O paciente fica em pé ou sentado, com o braço do lado do corpo, faz abdução ativa do ombro no plano escapular, movimento de 0 a 180 graus, em velocidade controlada. O teste é positivo quando ocorre dor entre 60 e 120 graus de abdução. Este intervalo é o mais típico da síndrome subacromial. Impacto funcional do supraespinhal. Bursite subacromial. Quando a dor é de 0 a 60 graus, sugere articulação acromioclavicular, problemas musculares proximais e instabilidade inicial. Quando a dor é acima de 120 graus, é mais comum disfunção escapular, problemas na fase final da elevação, sobrecarga no trapézio e no serrátil. Teste de Job é um dos testes clínicos mais utilizados para avaliar possível comprometimento do músculo supraespinhal, um dos músculos do manguito rotador. Tem como objetivo avaliar tendinopatia do supraespinhal, lesão parcial ou total do tendão supraespinhal e síndrome da dor subacromial. Paciente fica em pé ou sentado, ombro elevado aproximadamente 90 graus de abdução, ombro em cerca de 30 graus de flexão horizontal, plano escapular. Polegar apontado para baixo, como se estivesse esvaziando uma lata. Essa posição promove maior ativação do supraespinhal e reduz a participação do deltoide. O examinador aplica uma força para baixo no braço do paciente. O paciente deve resistir tentando manter os braços elevados. O teste é considerado positivo quando ocorre dor, principalmente na região lateral ou anterolateral do ombro. Pode indicar tendinopatia do supraespinhal e síndrome da dor subacromial. Quando ocorre fraqueza, pode ser incapacidade de resistir à força aplicada. Isso sugere lesão significativa do tendão do supraespinhal, ruptura parcial ou total. Interpretação clínica.
Dor sem perda importante de força é mais compatível com tendinopatia, sobrecarga mecânica e síndrome da dor subacromial. Quando há dor e mais fraqueza, aumenta a suspeita de lesão do manguito rotador e lesão do supraespinhal. Quando há fraqueza sem dor, pode indicar ruptura extensa do tendão e déficit neurológico. O teste de Pate é utilizado para avaliar principalmente os músculos infraespinhal e o redondo menor, dois importantes músculos do manguito rotador, responsáveis pela rotação externa do ombro. O objetivo é avaliar tendinopatia do infraespinhal, lesões do infraespinhal, lesões do redondo menor, fraqueza dos rotadores externos, disfunções associado à síndrome da dor subacromial. O paciente pode ficar sentado ou em pé, ombro em aproximadamente 90 graus de abdução, cotovelo flexionado a 90 graus, braço alinhado no plano escapular. Nesta posição, o infraespinhal e o redondo menor ficam em elevada demanda mecânica. O examinador posiciona uma mão estabilizando o braço, com a outra mão aplica resistência, enquanto o paciente tenta realizar a rotação externa do ombro. O paciente deve empurrar a mão do examinador para trás, mantendo a posição. O resultado é positivo quando há dor durante a resistência, pode indicar tendinopatia do infraespinhal, sobrecarga dos rotadores externos, processo doloroso associado ao manguito rotador. Quando há fraqueza, o paciente não consegue sustentar a força aplicada. Isso pode sugerir lesão parcial ou total do tendão infraespinhal, déficit funcional dos rotadores externos, dor associado à fraqueza. Aumenta a suspeita de comprometimento estrutural do manguito rotador. Interpretação clínica: dor sem perda de força importante, mais compatível com tendinopatia, sensibilização dos tecidos, sobrecarga mecânica. Dor mais fraqueza sugere lesão significativa do infraespinhal, comprometimento do manguito rotador. Fraqueza acentuada pode indicar ruptura do tendão, déficit neuromuscular, importância na síndrome da dor subacromial. O teste Lift-Off é utilizado para avaliar a integridade e a função do músculo subescapular, principal rotador interno do manguito rotador. É especialmente útil na investigação de rupturas parciais ou completa do tendão subescapular. O indivíduo fica em pé ou sentado, coloca o dorso da mão sobre a região lombar, aproximadamente entre L3 e L5, com o ombro em rotação interna. Em seguida, tenta afastar a mão das costas, realizando rotação interna ativa do ombro. O avaliador pode aplicar uma leve resistência para aumentar a demanda sobre o subescapular. O teste é considerado positivo quando ocorre incapacidade de afastar a mão das costas, dificuldade importante para manter a mão afastada, fraqueza evidente em comparação ao lado contralateral, dor durante a execução, compensação com a extensão do punho ou inclinação do tronco. Quando há fraqueza sem dor, sugere lesão parcial ou completa do tendão subescapular. Dor com força preservada pode indicar tendinopatia. Incapacidade completa de realizar o movimento, forte suspeita de ruptura significativa do subescapular. Speed Test tem como objetivo avaliar a integridade e reproduzir dor no tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Também pode indicar lesões no lábio superior, mas não é específico para. Paciente em pé ou sentado, ombro em 90 graus de flexão, cotovelo totalmente estendido, antebraço em supinação, palma da mão voltada para cima. O examinador aplica uma força para baixo, em extensão do ombro. O paciente deve resistir mantendo o braço elevado.
O teste é considerado positivo quando ocorre dor localizada na região anterior do ombro, principalmente sobre o sulco bicipital, fraqueza acompanhada de dor durante a resistência. Interpretação clínica. Dor no sulco bicipital sugere tendinopatia ou tenossinovite da cabeça longa do bíceps. Dor profunda dentro da articulação pode levantar suspeita de lesão do lábio glenoidal superior, devendo ser confirmado com outros testes. Yokun Test avalia a presença de impacto subacromial, envolvendo principalmente os tendões do manguito rotador, especialmente o supraespinal, e a bursa subacromial. O paciente coloca a mão do lado avaliado sobre o ombro oposto. Mantém a mão apoiada durante todo o teste. O examinador solicita que o paciente eleve o cotovelo sem retirar a mão do ombro. O movimento é realizado de forma ativa. O examinador pode aplicar leve resistência se necessário. O teste é considerado positivo quando ocorre dor na região anterolateral do ombro, limitação para elevar o cotovelo devido à dor, reprodução dos sintomas habituais do paciente. O teste de apreensão tem como objetivo avaliar a instabilidade anterior da articulação glenohumeral, especialmente em pacientes com histórico de luxação anterior do ombro. O teste é indicado quando há suspeita de instabilidade anterior do ombro, luxação ou subluxação anterior recorrente, lesão do lábio glenoidal. O paciente pode estar sentado ou em decúbito dorsal. O examinador posiciona o ombro em 90 graus de abdução, cotovelo em 90 graus de flexão. Com uma mão estabiliza o ombro, com a outra promove a rotação externa lenta e progressiva do húmero. Pode-se acrescentar uma leve força anterior na cabeça do húmero para aumentar o estresse. O teste é considerado positivo quando o paciente demonstra apreensão, medo de que o ombro saia do lugar, interrompe o movimento por receio, relata sensação de instabilidade ou que ocorrerá uma luxação. Importante: dor isolada não caracteriza um teste positivo. O principal achado é a sensação de instabilidade e apreensão. O Relocation Test é utilizado para confirmar a presença de instabilidade glenohumeral anterior. Ele é realizado logo após um teste de apreensão positiva e ajuda a diferenciar instabilidade de outras causas de dor no ombro. Em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, o examinador fica ao lado do ombro avaliado do paciente. Abduza o ombro a 90 graus. Flexione o cotovelo a 90 graus. Coloque o ombro em rotação externa, reproduzindo a posição do teste de apreensão. Com a outra mão, aplique uma força posterior sobre a cabeça do húmero, empurrando-a suavemente para trás. O teste é considerado positivo quando a sensação de apreensão desaparece ou diminui significativamente. O paciente sente maior instabilidade no ombro. A dor relacionada à sensação de deslocamento reduz após a apreensão posterior. Interpretação: sugere instabilidade anterior da articulação glenohumeral. Os exercícios para quem tem síndrome da dor subacromial têm como objetivo reduzir a dor, restaurar a mobilidade, melhorar o controle escapular e fortalecer o manguito rotador e os músculos estabilizadores da escápula. Push-Up Plus.
É uma variação da flexão de braços que enfatiza a ativação do serrátil anterior, um músculo fundamental para a estabilidade da escápula e muito utilizado na reabilitação da síndrome da dor subacromial. Sem dobrar os cotovelos, empurre o chão, levando as escápulas para frente, protração escapular. Você perceberá a parte superior das costas arredondando levemente. Segure essa posição por 1 a 2 segundos. Retorne lentamente à posição neutra das escápulas e repita. Os erros mais comuns: dobrar os cotovelos, encolher os ombros em direção às orelhas, arquear a lombar, realizar o movimento rápido sem controlar as escápulas. Esta variação no supino é mais fácil de coordenar. Seguindo a mesma execução, faça a protração escapular e retorne sem dobrar o cotovelo. Wall slide com faixa elástica. Coloque um mini band ao redor dos punhos. Fique em pé de frente para a parede com os antebraços apoiados nela. Cotovelos flexionados aproximadamente 90 graus na largura dos ombros. Mantenha uma leve tensão no elástico, afastando os punhos durante todo o movimento. Deslize lentamente os antebraços para cima pela parede, mantendo a pressão contra a parede e a tensão do elástico. Suba até onde conseguir sem dor e sem compensações. Os músculos mais recrutados: serrátil anterior, trapézio inferior, trapézio superior de forma equilibrada, músculos do manguito rotador. Os erros mais comuns: elevar os ombros durante a subida, perder a tensão do elástico, arquear a lombar, afastar os antebraços da parede, executar o movimento rápido ou com compensações. Elevação em Y em pé. Fique em pé, segure halteres ou um elástico, mantendo os braços estendidos à frente do corpo. Eleve os braços na diagonal até formar a letra Y, acima da cabeça, aproximadamente 130 a 150 graus de elevação. Mantenha os polegares apontados para cima, rotação externa dos ombros, sem elevar excessivamente os ombros. Faça uma breve pausa no ponto mais alto. Os músculos mais recrutados: trapézio inferior, o principal, trapézio médio, serrátil anterior, deltoide, músculo do manguito rotador. Os erros mais comuns: encolher os ombros durante a elevação, arquear a lombar para ganhar amplitude, flexionar excessivamente os cotovelos, executar o movimento com impulsos. Variação: fazer deitado de bruços no banco em torno de 30 graus. Desta forma, é mais difícil e mais intenso porque trabalha contra a gravidade. Benefícios: fortalece os estabilizadores da escápula, melhora o controle do ritmo escapulo-humeral, aumenta a estabilidade do ombro, aumenta a prevenção e a reabilitação da síndrome da dor subacromial. Contribui para uma postura mais eficiente durante movimentos acima da cabeça. Rotação externa do ombro com o elástico. Fique em pé com a postura ereta. Segure o elástico. Mantenha o cotovelo flexionado a 90 graus e junto ao tronco. Se necessário, coloque uma toalha entre o braço e o corpo. Ombros relaxados, peito aberto e escápulas levemente estabilizadas. Inicie com o antebraço à frente do abdômen. Gire o ombro para fora, afastando a mão do corpo, mantendo o cotovelo encostado no tronco. Vá até uma amplitude confortável, sem compensar com o tronco ou elevar o ombro. Retorne lentamente à posição inicial. Músculos trabalhados: infraespinal, principal, redondo menor, deltoide posterior, é um auxiliar, estabilizadores da escápula. Os erros mais comuns: afastar o cotovelo do corpo, girar o tronco para ajudar o movimento, elevar os ombros, utilizar a carga excessiva e perder o controle.
Esta é uma variação mais intensa do exercício, aonde o ombro encontra-se em abdução de 90 graus e após faz a rotação externa. O importante aqui é manter a estabilização e a isometria dos músculos deltoide e supraespinhal. Face pull. Ajuste a polia na altura do rosto ou um pouco mais alto e utilize uma corda. Fique em pé. Segure as extremidades da corda com a pegada neutra, palma voltada uma para a outra. Mantenha o tronco ereto, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Inicie com os braços estendidos à frente do corpo. Puxe a corda em direção ao rosto, levando os cotovelos para trás e ligeiramente para cima. Ao final do movimento, separe as extremidades da corda, realizando uma leve rotação externa dos ombros. Aperte as escápulas no final da puxada, sem elevar os ombros. Retorne lentamente à posição inicial, mantendo o controle durante toda a fase excêntrica. Os músculos trabalhados: deltoide posterior, trapézio médio e inferior, romboides, infraespinal, redondo menor. Os erros mais comuns: elevar os ombros durante a puxada, puxar as cordas para o peito em vez do rosto, usar a carga excessiva e perder a técnica, inclinar o tronco para trás para ganhar impulso, não separar as extremidades da corda no final do movimento. Remada baixa. Sente-se com a coluna neutra e peito aberto. Segure os puxadores com os braços estendidos. Puxe em direção ao abdômen, aproximando as escápulas. Mantenha os cotovelos próximo ao corpo. Retorne lentamente à posição inicial, controlando o movimento. Os benefícios para a síndrome da dor subacromial: fortalece os músculos estabilizadores da escápula, como romboides e trapézio médio e inferior. Melhora o posicionamento da escápula durante os movimentos do ombro. Auxilia na ativação do manguito rotador de forma funcional. Contribui para reduzir a sobrecarga no espaço subacromial. Favorece uma melhor postura e maior controle do ombro, ajudando a diminuir a dor e melhorar a função.